Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Argos Campos Ribeiro Simões e vim conversar com vocês hoje a respeito de um livro. O livro é o ICMS Importação, Proposta de Reclassificação e Suas Aplicações. Bom, primeiro deixa eu me apresentar para você, né? Eu sou mestre e doutor em Direito Tributário, sou professor do IBET, sou agente fiscal de rendas, atualmente exerço a função de juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. E indo direto ao ponto, né, conversar, dar uma passagem, uma panorâmica desse livro de ICMS Importação que eu tenho muito carinho. Aliás, a história dele é a seguinte: eu já estou há 20 anos na Fazenda e nunca me senti confortável na hora de julgar ICMS Importação em face de alguns problemas que eu enxergava na forma de interpretar o texto relativo ao ICMS da importação. Eu tinha uma dúvida danada se ICMS importação, na verdade, era um imposto de importação estadual ou se a sua materialidade tributária era outra, e resolvi estudar o assunto e escrever a minha dissertação de mestrado sobre ele. Espero que você goste. Hoje eu me sinto um pouco mais confortável em fazer os julgamentos relacionados à importação no ICMS. A sequência que eu vou falar para vocês aqui é mais ou menos a sequência do livro. Não são 6 capítulos que procuraram, na verdade, ir da parte teórica à parte mais prática possível, envolvendo os problemas relacionados à ICMS importação. Claro que nós começamos com as premissas, dando fundamentos para nosso desenvolvimento, né, das nossas conclusões. E as nossas premissas estão baseadas no construtivismo lógico-semântico, né, encabeçado, evidentemente, aqui no país pelo nosso querido professor Paulo de Barros Carvalho, mestre dos mestres, né, nosso grande professor. E nessa linha de pensamento de direito como linguagem é que eu acabei desenvolvendo essa questão relacionada a uma reclassificação do ICMS importação e procurando aplicar em face dessa reclassificação em situações extremamente relevantes no dia a dia, especialmente ali no Tribunal de Impostos e Taxas em São Paulo, também em outros estados, onde nós julgamos, onde há o julgamento dos autos de infração lavrados, né? Já eu estou lá na última instância, analisando essas situações infracionais relacionadas ao ICMS na importação. O primeiro capítulo do livro, então, ele fala sobre a estática e a dinâmica jurídica, fala sobre validade, vigência, eficácia, a forma como nós entendemos essas situações, né? Entendendo que o direito também, ele não é gente, ele não tem olho, não tem boca, não tem nariz, ele não enxerga as coisas do mundo, a não ser que você fale com o direito na linguagem que ele está preparado para receber. Direito é uma ficção, né? Um sisteminha, um sistema linguístico, uma construção linguística muito própria dele, né? Como diz o professor Paulo de Barros, é um sistema de normas jurídicas, né? Válidas num determinado momento, num determinado local. Bom, a sequência do livro, primeiro ele começa a tratar do ICMS, mostrando aquele ICMS mais comum. Eu gosto de falar que é o ICMS genérico, é o tal do realizar operação relativa à circulação de mercadoria. Isso para depois mostrar que o ICMS importação talvez seja um pouquinho diferente. Às vezes ele é uma subespécie da espécie ICMS, operação relativa à circulação de mercadoria, e às vezes ele não é uma subespécie, ele é uma espécie nova, em coordenação com o ICMS, operação relativa à circulação de mercadoria. Então vamos lá, quando você abre o livro de ICMS dos grandes professores, professor Paulo de Barros Carvalho, professor Roque Carrasa, professor Clélio Chiesa, José Eduardo Soares de Mello, o que começa? Começa a operação, o que é a circulação e o que é a mercadoria, né? O livro aborda uma posição antes, ele na verdade ele vai numa parte histórica da criação do antigo ICM. É assim, o que existia na Constituição Federal de 46 era o imposto sobre vendas e consignações. Venda, você transfere a propriedade. Quando você transfere a propriedade, você transfere a possibilidade, simultaneamente, de usar, de gozar e de dispor. E consignação, quando você transfere a titularidade, na verdade, alguém ele age como se dono fosse, mas ele não é proprietário da coisa, ele não pode usar a coisa.
Eu transfiro para você alguma coisa em consignação, acertamos como é que vai ser essa parte comercial quando você realiza uma venda daquele produto que eu transferi para você em consignação. Aquilo que você consegue vender, você me passa o dinheiro combinado. Aquilo que você não consegue vender dos produtos que eu lhe enviei em consignação, você me devolve, não é assim? Então você não é proprietário, você não pode usar aquele produto, mas você age como se dono fosse. Na Constituição Federal de 46, o que existia era esse tal do IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações. Aí, com uma emenda constitucional 18 de 65, foi criado o tal do ICM. O ICM era realizar a operação relativa à circulação de mercadoria. E aí ficou uma dúvida cruel, se esse novo imposto, esse tal de ICM, se ele abrangia as mesmas possibilidades do antigo IVC, ou se ele ampliava as possibilidades, ou se fazia uma restrição. Aí dois grandes professores, o professor Geraldo Ataliba, o professor Kleber Giardino, eles utilizaram um método chamado evolutivo histórico, olhando para a exposição de motivos da emenda constitucional 1865, que criou o ICM, e sabe o que eles descobriram? Descobriram que era uma ampliação das possibilidades de IVC. Se era uma ampliação, então se transfere a propriedade, tinha IVC, tem ICM. Se transfere em consignação, disponibilidade, se você quiser assim, ou titularidade, tinha IVC, tem ICM. O que está faltando? Posse. Então, propriedade, posse em consignação. Eu não estou dizendo que você precisa acreditar nisso. É uma forma, a escolha de um método interpretativo e acabou chegando nessa conclusão. Por isso que as fazendas colocam na sua legislação, você vai lá no regulamento do ICMS, fala, fato gerador do ICM é saída física. Saída física não é materialidade tributária. Saída física é a externalização de uma situação, a situação de sair fisicamente. Às vezes há uma saída física, às vezes sem saída física há uma transferência de propriedade. São critérios temporais. Mas pelo menos há um fundamento jurídico dessa saída física a qualquer título, transferência de propriedade, posse ou em consignação. É claro que muitos não entendem dessa forma, e você está muito bem acompanhado se você pensar também que só exista realizar operação relativa à circulação de mercadoria com transferência de propriedade. Inclusive o Supremo tem decisões nesse sentido, mas pelo menos você já entende os dois pontos e até como que a Fazenda pensa. Muito bem, o livro aborda nos seus capítulos essa parte histórica também. Aí começamos, como todo mundo começa, operação, circulação e mercadoria. Operação é negócio jurídico, e negócio jurídico é relação jurídica. Conta isso, ninguém briga. Relação jurídica só tem um problema. Relação jurídica seria já que é uma relação, precisa ser entre pessoas diferentes. E há a cobrança pela legislação do ICMS, da cobrança do próprio ICMS, quando há uma transferência de produto ou de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, o estabelecimento da mesma empresa, uma filial manda para uma filial, uma matriz para uma filial, está lá o artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 87/96, dizendo que há incidência. Pois é, mas como é que pode ter relação se não há duas pessoas diferentes? Afinal de contas, dois estabelecimentos, estabelecimento local, são apenas locais relacionados à mesma pessoa. Mão esquerda mandando para a mão direita. Pois é, mas aí entra novamente o problema da ficção jurídica. Direito é ficção. E o artigo 12, inciso 1, está previsto na lei, norma válida, vigente e eficaz, não retirada do ordenamento ainda, e aí os estados cobram. Se o contribuinte não destacar seu ICMS, vai ser cobrado do mesmo jeito e vai ser autuado. Mas aí vem o judiciário, o súmulo 66 do STJ, dizendo não incide ICMS na transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. E começa a briga, novamente, judiciário administrativo. Circulação, fique à vontade também. Se você quer ficar com a fazenda, andou a qualquer título, tem ICMS. Com fundamento lá, professor Geraldo Ataliba e professor Kleber Giardino, propriedade, posse e disponibilidade. Se você quer ficar com o Supremo Tribunal Federal, com transferência ou aquisição de propriedade. E mercadoria é interessante, mercadoria para nós não ela está.
né? Esse púlpito que você está vendo aqui na minha frente, ele é bem móvel sujeito à mercancia. Com certeza ele estava bem móvel sujeito à mercancia, definição clássica de mercadoria, em determinados momentos considerados relevantes. Momento da saída física da indústria, da saída física do distribuidor, da saída física do varejista, ele estava bem móvel sujeito à mercancia, então estava a mercadoria. Com certeza entrando aqui nesta pessoa jurídica que eu saiba, não realiza com habitualidade ou em volume caracteriza o intuito comercial, operações relativas à circulação de púlpito, porque é isso que caracteriza o contribuinte do ICMS, realizar com operação relativa à circulação de alguma coisa que ele trata como mercadoria, portanto, com habitualidade ou em volume caracteriza o intuito comercial, que eu saiba, ele não faz isso. Ou seja, para esse instituto, onde nós estamos fazendo essa gravação, esse púlpito, ele não está mercadoria, está não mercadoria, que aqui eu vou designar como bem. E eu estou fazendo a distinção entre bem e mercadoria porque o legislador do ICMS, ele faz a distinção. E essa distinção é extremamente importante em face da reclassificação do ICMS importação. E aí, continuando o conteúdo do livro, vamos entrar no ICMS importação. Pois é, olha só que coisa interessante. E por que reclassificação? A emenda constitucional 1865 criou o primeiro ICM, não tinha nem o S é de 88, Constituição de 88, é prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e prestação de serviço de comunicação. O que havia na emenda constitucional, criada pela emenda constitucional 1865, é o ICM genérico, o realizar operação relativa à circulação de mercadoria. Aí nós hoje, né, denominamos CTN, aquela lei federal, hoje de caráter nacional, recepcionada como lei complementar em 66. E no CTN, o ICM foi classificado como imposto sobre circulação de mercadorias. Pois é, o primeiro ICM na importação, ele só veio com o Decreto-Lei 406 de 68. Em 68, criou-se o primeiro ICM na importação. Mas era ICM na importação de algo tratado como mercadoria. Já faço a distinção para você. E olha que engraçado, somente na emenda constitucional 23 de 1983, criou-se um outro ICM, o ICM na importação de não mercadoria. Como é que nós encaramos e como é que nós falamos sobre ICM importação aqui no nosso livro? Olha, para nós, ICM na importação não é um imposto de importação estadual. A materialidade de importar produto é para o imposto sobre a importação de natureza de competência federal. O Estado não tem soberania para você pagando a tributação estadual, esse produto do exterior ficar regularmente nacionalizado. Se você for lá, aqui na Praça da Sé, né, encontrar produtos vindos do Paraguai que não passaram por cima da ponte, mas por baixo da ponte, então eles não foram regularmente nacionalizados. O fiscal do ICMS vendo ali alguém vendendo esse produto, será que ele pode cobrar ICM? Não, ele não pode. Ele tem que apreender, levar para a repartição federal, não vai levar para casa, senão vai para o inferno, certo? Leva para a repartição federal. Na repartição federal é feito um leilão. Esse leilão público chamado licitação, quem adquire nesse leilão, ele resolve a tributação federal aduaneira pagando os tributos aduaneiros, imposto de importação, IPI, paga tudo ali. Aí essa mesma pessoa, por adquirir esse produto que ela regularmente nacionalizou, pagando os tributos federais, nesta aquisição ela deve pagar o ICMS, importação. Então para nós temos o seguinte, como é que é feita a vinda regular de um produto do exterior? Então eu quero trazer um produto do exterior, por exemplo, da Alemanha para cá. Quando o produto vem, eu no momento designado pelo ordenamento, pela legislação aduaneira, eu resolvo o problema federal e pago a tributação aduaneira federal. Esse produto fica regularmente nacionalizado. No momento não cronológico, mas no momento lógico seguinte, uma vez que ele está regularmente nacionalizado, ele pode ser alcançado pela tributação interna. Aí eu recolho o ICMS importação e pago o tributo de competência estadual. Então, para nós, a materialidade do ICMS importação é de adquirir produto regularmente nacionalizado. Às vezes regularmente nacionalizado por mim mesmo, importador, às vezes
adquirido por uma outra pessoa que não seja um importador. Com certeza, se contribuinte é sujeito do verbo do critério material, e se o verbo é adquirir produto regularmente nacionalizado, então o adquirente, seja o importador ou não importador, ele é o contribuinte do ICMS. O que faz a confusão é que a legislação aduaneira, ela não foi feita de forma original ou forma originária para a tributação estadual do ICMS. A competência para instituir legislação aduaneira é privativa da União, mas não é exclusiva, como diz o professor José Afonso da Silva. E sendo privativa somente, os estados eles meteram o bedelho ali e fizeram uma alteraçãozinha. Olha que interessante. Ele utiliza todo o procedimento da legislação aduaneira, mas com uma materialidade diferente da materialidade criada que a legislação aduaneira foi criada de forma originária, que era para o imposto sobre produtos do estrangeiro, imposto sobre importação. Para esse adquirir produto regularmente nacionalizado, utilizamos a legislação aduaneira, mas com uma materialidade diferente. Portanto, se o contribuinte do imposto de importação, já que é importar, é o importador, o contribuinte do ICMS da importação é o adquirente, porque o verbo é adquirir. Se no imposto sobre a importação o contribuinte é o importador e responsável tributário ou adquirente, no ICMS importação o contribuinte é o adquirente e o responsável tributário, quando for, é o importador. Às vezes se confunde na mesma pessoa. Então, essa é uma visão que nós colocamos aqui também, né, no nosso livro. E por que reclassificação? Olha só, a ICMS é só uma sigla. É uma sigla que congrega vários tipos de impostos. Eu estou falando vários tipos aqui. Eu falei do ICM genérico, o realizar a operação relativa à circulação da mercadoria. Estou falando do ICMS importação, cuja materialidade tributária é adquirir produto regularmente nacionalizado. Nós temos o S, prestar serviços, não qualquer serviço, né? O interestadual, intermunicipal, de transporte, de comunicação. Temos o tal do diferencial de alíquota, também, que é um adquirir, é diferente. Ou seja, a sigla ICMS congrega vários tipos de impostos. E a classificação feita pelo CTN foi feita em 66. Em face daquilo que já existia, que era o ICM, Operação Relativa à Circulação de Mercadoria, criado pela Emenda Constitucional 18 de 65. Mas o ICM na importação, o primeiro vem em 68. E o outro ICM relacionado à não mercadoria, esse primeiro relacionado à mercadoria, o outro relacionado à mercadoria, somente pela Emenda Constitucional 23 de 83. Então tem um problema. Os ICMs criados posteriormente ao CTN, que classificou, das duas uma. Ou eu recepciono a classificação, ou eu reclassifico. E por que nós reclassificamos? Em face da destinação do produto que está sendo regularmente nacionalizado. Olha só, seguindo, né, a sequência aqui do nosso livro também. Se eu adquiro um produto regularmente nacionalizado, cujo destino é ter uma saída tributada, então este produto, para mim, no momento da aquisição, no momento da entrada no meu estabelecimento, ele está mercadoria. Ele está mercadoria em face da destinação que eu vou dar para ele, que é uma destinação de saída tributada. Se eu adquiro um produto regularmente nacionalizado, e esse produto vai para o meu ativo, é para o meu uso e consumo, não vai ter uma saída tributada, no momento da aquisição, eu não estou adquirindo como mercadoria, bem móvel sujeito à mercancia. Ele deixa de estar mercadoria no momento que eu adquiri, no momento, então, critério, no momento da minha entrada. Né? Que, juridicamente, pela legislação, se coloca, inclusive, uma antecipação, momento do desembaraço aduaneiro. Às vezes, outros momentos, mas de forma genérica, desembaraço aduaneiro. Então, por isso que nós fizemos a distinção. Eu tenho dois tipos de ICMS importação. Um que é adquirir como mercadoria, produto então regularmente nacionalizado, mercadoria, regularmente, portanto, nacionalizada para poder ser chamada de mercadoria. E um de aquisição de não mercadoria, produto também regularmente nacionalizado, mas que não vai ter uma saída tributada. O adquirir como mercadoria,
produto regularmente nacionalizado, esse produto sendo mercadoria, é uma subespécie da operação relativa à circulação de mercadoria. E o adquirir como não mercadoria, e nós estamos chamando só por convenção como bem, fazendo distinção entre bem e mercadoria, né, uma distinção que foi uma opção nossa, em face de que o legislador, por emenda constitucional, ele acabou alterando a Constituição em face do que havia na Lei Complementar 87/96. Parênteses, aliás, o legislador do ICMS ele tem um problema. De todos, me parece o mais inconstitucional, porque ele amplia as possibilidades na Constituição de incidência tributária baseado na lei complementar. A lei complementar falava bem mercadoria, a lei complementar já falava ICMS importação para pessoa física, pegar patrimônio de pessoa física, e aí se fez emenda constitucional para adaptar a Constituição à lei complementar. Deveria ser o contrário, né? A lei complementar ter fundamento na Constituição e não a nova Constituição emendada ter fundamento na lei complementar. Aliás, o papel de lei complementar não é inovar no sentido de criar novas materialidades tributárias. O papel da lei complementar, e tem um capítulo aqui direcionado para isso, né, tratando dessa matéria, o papel da lei complementar para nós, como diz a professora Maria do Rosário no seu livro, é fazer norma geral. E norma geral com dois motivos muito específicos: evitar conflito de competência e lembrar os estados que eles têm limites. Limites dos estados, as imunidades, as incompetências, né, a não cumulatividade. E não inovar em termos materiais. Mas isso aconteceu. Bom, então eu teria 2 ICMS. Ah, mas qual a diferença disso? Né? Qual a aplicação prática para esse negócio? Olha só, aqui mais à frente, 2 aplicações. Primeira, relativa à tal da não cumulatividade do ICMS. Sabe, a não cumulatividade do ICMS? A não cumulatividade é aquela que permite você abater dos seus débitos, débito em face da realização dos fatos geradores do ICMS, né? Pode usar fato gerador com a significação que você achar mais interessante, né? Realizou o fato jurídico do ICMS, né? A hipótese realizada, fato jurídico. Então eu destaco na nota fiscal o montante a débito. E aqueles montantes já cobrados em anteriores operações, quando sai lá como mercadoria, destacando o ICMS de um estabelecimento para o meu estabelecimento, esse montante já cobrado, resultado de uma incidência tributária, eu lanço no que nós chamamos de crédito. Então fica assim, ó, débito aqui, crédito aqui. Eu sei que fica meio esquisito, mas ainda funciona. A não cumulatividade, sabe o que ela permite? Dos meus débitos, eu abater os meus créditos. O que sobra, eu recolho em dinheiro. Às vezes eu tenho mais crédito do que débito. E quando eu resolvo pela não cumulatividade, sobra crédito. Esse crédito, saldo credor, eu passo para o período seguinte para abater de débitos do período seguinte. Às vezes pode ser, dependendo da circunstância que originou esse saldo credor, eu chamo de crédito acumulado. Serve às vezes até para pagar cliente, pagar fornecedor. Cliente não, pagar fornecedor. Né? Uma transportadora comprar caminhão, pagar pneu, né? Crédito acumulado, que tem que ser reconhecido pelo Estado. Bom, então nesse princípio da não cumulatividade, esta reclassificação do ICMS importação, ela tem uma importância. Porque se eu estiver falando de adquirir como mercadoria, é porque entra com mercadoria, permanece com mercadoria, vai ter uma saída tributada. Se vai ter uma saída tributada, eu tenho 2 pontos de circulação. Circulação para nós é pontual. Um no momento da entrada, nessa primeira operação de aquisição de produto regularmente nacionalizado como mercadoria, e numa segunda operação, no realizar a operação relativa à circulação de mercadoria aqui. 2 tipos de ICMS e 2 pontos de circulação. Isso faz com que este montante de ICMS que eu recolho aqui na importação, eu recolho o ICMS, é assim que funciona, e posso colocar a crédito este montante, meu bônus. Quando tiver uma saída tributada no outro ponto de circulação, no realizar a operação relativa à circulação de mercadoria, eu lanço a débito e é possível a não cumulatividade novamente. Então, para o ICMS importação, do tipo adquirir produto regularmente nacionalizado, que seja adquirir como mercadoria, eu
além de ter que recolher o ICMS importação, eu posso me creditar desse valor, que vai abater de montante de débito numa segunda saída. E no ICMS adquirir produto regularmente nacionalizado, em que esse produto não está mercadoria. Pois é, eu adquiro, deixa de estar mercadoria. Não vai ter saída. Se não vai ter saída, não tem débito na saída. Se não tem débito na saída, eu posso olhar para a Constituição Federal e lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, se eu não estiver equivocado, isenção ou não incidência, salvo disposição da legislação em contrária, ela tem uma finalidade, você não tem direito a crédito. Se a saída não tem incidência, porque não tem saída, para que crédito? Se não tem débito, para que crédito? Raiz da não cumulatividade, como dizia o grande professor Geraldo Ataliba, não é uma concessão indiscriminada de crédito. A raiz da não cumulatividade é a possibilidade de, havendo dois braços, do débito e do crédito, eu poder fazer exercer a não cumulatividade fazendo a compensação. Né? Bom, então essa é uma característica, aquele que adquire produto regularmente nacionalizado. Como não mercadoria, ele recolhe o ICMS exportação e não tem direito a crédito. É uma visão de creditamento chamado critério financeiro. Se eu fosse você, não brigava com isso em relação ao ICMS, né? Porque você vai perder no administrativo e também no judiciário. Né? Não é tudo que entra que dá direito a crédito. É a forma mais segura de se tratar a questão de crédito. E a última partezinha, está ali no capítulo 6 do livro também, tentando fazer as nossas aplicações, né? Uma coisa que me chamou a atenção e sempre me dava um certo desconforto na hora de julgar os casos lá no Tribunal de Impostos e Taxas, era a questão de saber para quem eu devo pagar o ICMS importação. Porque muitas vezes a mercadoria ela não vem diretamente para o importador adquirente. Então eu vou dar um exemplo rapidinho. Olha só, a mercadoria entra por Foz do Iguaçu, o importador está no Espírito Santo, tá me acompanhando? O importador no Espírito Santo, só que a mercadoria vem direta e fisicamente para o estado de São Paulo. Pois é, dependendo do procedimento que você faça de importação, às vezes o ICMS importação vai para o Espírito Santo, às vezes, no nosso entendimento, o ICMS exportação vai para o estado de São Paulo. Nós temos um procedimento chamado procedimento por encomenda, importação por encomenda, em que acontece o seguinte, aqui eu tenho um importador, mercadoria entra pela repartição aduaneira de Foz do Iguaçu, no Paraná, vai direto e fisicamente para aquele encomendante, que foi o de São Paulo, que procurou o importador capixaba para que fizesse, por sua conta e ordem, e as suas expensas, ele pagando tudo, né, ele com dinheiro para pagar tudo, que fizesse a aquisição do produto regularmente importado como mercadoria e depois fizesse uma revenda para você. Se é uma revenda, é ICMS operação relativa à circulação de mercadoria. Se é uma revenda, significa que o ICMS importação só está no braço entre a repartição aduaneira e o importador capixaba, que além de ser importador é um adquirente, porque ele adquire produto regularmente nacionalizado como mercadoria para fazer uma segunda operação. O tributo vai para onde? O local determina, o critério espacial determina a sujeição ativa. Constituição Federal. Então, o sujeito ativo é o Espírito Santo, porque o local da aquisição foi no Espírito Santo. E na importação por conta e ordem, diferente. O importador, ele não faz uma revenda, ele é só um despachante aduaneiro, na verdade. E sendo um despachante aduaneiro, o ICMS importação ele é complexo. No importação por conta e ordem, mesma coisa. Ó, a mercadoria entra pelo estabelecimento, pela repartição aduaneira no Paraná, o importador continua sendo importador e está no Espírito Santo, e aquele que recebe fisicamente o produto regularmente nacionalizado está em São Paulo, ela vai direto e fisicamente para São Paulo. Tudo bem? Só que esse importador ele não faz uma revenda para o adquirente físico de São Paulo. Ele só funciona, ele presta um serviço de despacho aduaneiro. Inclusive o dinheiro relacionado a essa importação não é dele, é do paulista, aquele que o contratou para ser um despachante. Então não há duas operações como no por encomenda, há uma única operação relacionada à importação e ela é complexa, porque na verdade juridicamente passa pelo importador como despachante e termina
no paulista, que é o adquirente. Ele que adquire produto regularmente nacionalizado, que por acaso fisicamente foi para ele também. O motivo jurídico de fisicamente ter chegado nele é relacionado ao ICMS importação. Então, se o local da aquisição é São Paulo, qual é o sujeito ativo? São Paulo. No importação por encomenda. O motivo jurídico, aquele que tem revenda, né? No por encomenda, o importador adquire para revender, o motivo jurídico de fisicamente estar em São Paulo não é relacionado ao ICMS exportação, mas é relacionado ao ICMS operação relativa à circulação da mercadoria. Isso só é possível fazendo essa distinção, né? E outras distinções que a gente pode ver num outro momento, mas basicamente o livro trata desses temas. Então eu agradeço a atenção e agradeço muito ao professor Paulo de Barros, né, meu orientador, que me fez refletir bastante e chegar nessas conclusões, e assim eu fico um pouco mais confortável na minha atividade do dia a dia. Muito obrigado.